Fala meu time, tranquilidade? Bom, é o seguinte, nessa aula eu estou trazendo aí um material completo, profissional, para quem ainda não sabe traçar LTA e LTB. Mas essa aula não vai ser aquelas aulas que você vê aí no YouTube, que mostra aí que LTA é simplesmente traçar um canal de alta assim, onde o preço toca, né? Onde o preço ele vem, toca, depois trabalha e isso forma um canal de uma LTA. Cara, totalmente diferente. Tem muita gente aí, tanto quem está começando no mercado, quanto até mesmo pessoas que já operam no mercado aí, não sabem realmente traçar da forma correta aí as LTAs e LTBs. Tem muita, mas muita coisa atrás desses canais aí de alta, né? Primeiro, tem muita gente que não sabe o que é uma LTA primária até terciária. Tem muita gente que não sabe as teorias, realmente, as teorias da LTAs. Marca da forma errada, né? Então, nessa aula aqui, eu vou estar trazendo para vocês uma maneira fácil, rápida e muito prática para você estar avaliando, né? Então, eu vou dar duas formas de você estar marcando LTA, né? Uma forma mais prática, dependendo da sua estratégia, rápida, e outra forma mais profissional, né? Onde você é realmente um analítico, você analisa realmente ponto por ponto, aspecto por aspecto. Lembrando aí que quando você estiver operando, quando você está operando, você tem que simplificar o máximo possível, né? Você tem que simplificar o máximo possível, não ficar lá, olha, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, esse ponto saiu X ponto e para cima, então não vou considerar uma LTA. Cara, é o seguinte, quando você estiver operando, é uma coisa. Essa aula eu vou ensinar realmente vocês a como podem estar analisando da forma correta, né? Com todos os aspectos, de uma forma profissional mesmo, né? Grafista. Mas nesse ponto aqui, nesse caso, eu vou estar mostrando apenas essa ideia. Mas quando você estiver operando, você determina a forma que você vai estar utilizando. Lembrando que sempre você tem que facilitar o seu setup. Bom, vamos lá. É o seguinte, como eu já disse, né, LTA não é simplesmente pontos que toca e vai, mas ela tem muita coisa a fundo, né, para a gente poder entender. E é o seguinte, vamos começar aqui com LTA primária e LTA secundária, né? Uma forma bem simples, acredito que muita gente já sabe, mas tem pouca gente também que não sabe. Na verdade, muita gente que opera já no mercado e não entendeu. É o seguinte, pessoal. Para você, um insight que eu vou dar para vocês, um macete que eu utilizo e passo para alguns alunos meus, é simplesmente você estar colocando aqui no gráfico de linha. Porque LTA, você não traça LTA aqui na sombra. Você não traça LTA na sombra, nem LTB na sombra. Porque o preço ele só chegou lá, mas o fechamento dele tá aqui, entendeu? Se o preço chegar a atingir, ele vai atingir o fechamento, cara. Ele vai atingir o fechamento. A probabilidade dele atingir aqui é muito maior do que ele vir atingir aqui e travar, né, nesse fechamento. Quando o preço rompe isso aqui, chega no fechamento, chega na sombra, cara, a probabilidade dele subir é muito alta. Pode ter certeza, é muito alta mesmo. Basicamente isso aqui, olha aqui, o preço ele veio e deixou uma sombra, ele deixou uma sombra desse tamanho, né? Olha aqui, o preço deixou uma sombra desse tamanho e retraiu. Qual foi a barra que travou mais ou menos? Foi aqui, a outra barra tocou, desceu lá embaixo, depois voltou a subir. E olha o tamanho dessa barra aqui, Essa barra aqui, ela superou, né? Superou a sombra, né? Então subiu. Então, cara, quando você coloca exatamente no fechamento, a probabilidade dela descer é muito maior, muito maior. Então vamos lá. É o seguinte, sabemos aí quais são. Vamos entender primeiro aí como funciona aí uma LTA primária, secundária e terciária. É uma forma mais fácil de estar observando isso aqui. Sabendo que LTA primária são LTAs, pessoal, nas quais a gente observa numa escala macro, né? Uma escala de gráfico maior, mais afastado, né? Dessa forma aqui. Então a gente consegue perceber muito fácil que está no canal de alta. Tá muito fácil estar no canal de alta, onde o preço ele toca
Ele toca várias vezes, porém nenhuma dessas vezes aqui, essas regiões aqui, o preço ele vem aqui e o preço foge para cima, né? O preço ele fica preso dentro desse canal aqui. E por isso chama canal de alta, né? E as LTAs e LTBs simplesmente são parâmetros para segurar o preço, né? Somente parâmetro para segurar o preço. Vamos lá então. Então, dessa forma aqui, a gente sabe que é LTA primária. Vou até escrever aqui para vocês. LTA primária. Então aqui a gente sabemos que isso aqui são LTAs primárias. E quais são as LTAs aí secundárias? As LTAs secundárias, pessoal, são simplesmente canais como esses aqui, mini canais, né? Que mostram o preço subindo e descendo. Olha aqui, são LTAs primária e secundária, né? Na verdade tô confundindo. São todas secundárias. LTAs e LTBs dentro do canal são chamadas de secundárias, né? Então, vamos estar pondo aqui uma LTA aqui somente para explicar para vocês exatamente como que funciona. Nesse caso aqui, o preço lateralizou, né? O preço lateralizou completamente. Então, fica um pouco complicado, mas dá para a gente traçar aqui um pouco. Ó, digamos aí, tá assim. Então, são regiões dentro do canal de alta, são chamadas de secundárias. Simplesmente isso aí. Dessa forma. Então, são chamadas aí de LTAs aí secundárias. Eu vou estar colocando dessa forma aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês. Secundária. Bom, Berg, olha, eu já sei qual que é a primária, a secundária e qual que é a terciária. Ó, pessoal, é o seguinte, a terciária são essas aqui, ó. Então, quando você coloca um gráfico menor, você consegue perceber. A gente está percebendo o seguinte aqui, ó. Tem a primária, tem a secundária e qual que é a terciária? A terciária são essas aqui. São essas pequenas, são essas bem pequenas aqui, são chamadas aí de terciárias, né? São as mais pequenas aí, são chamadas de terciárias. E por que são chamadas de terciárias? Cara, simplesmente porque elas estão muito mais dentro de uma escala menor do que as outras, né? Essa aqui está numa escala já maior, olha aqui, está numa escala maior. As terciárias são as menores, né? São as que compõem aí tanto uma lateralização, um exemplo aqui, ó, aqui está praticamente uma lateralização, então aqui já é uma terciária, ó, são LTAs dentro de um canalzinho bem pequeno, entendeu? Olha aqui. Aqui era uma lateralização que eu marquei para vocês. Aqui já é uma terciária. Uma terciária, tá vendo? Ó, isso aqui é uma terciária. Terciária, o preço, ó, um entendimento fácil. O preço trabalhou, rompeu, só que teve essa barra aqui que fez a força vendedora jogar o preço para baixo, então veio, só que essa barra aqui foi uma barra de rompimento, né? Essa barra aqui foi uma barra de rompimento. Então sabemos aí que já se caracterizou uma outra LTA aí, ó, uma LTA terciária, né? Dentro de uma lateralização. Agora você coloca na escala, uma escala assim, tanto que é muito, não é viável na verdade você conseguir analisar dessa forma, né? Não tem nada viável aqui. Então, pessoal, é basicamente dessa forma aí que a gente entende como terciária, secundária e primária. Bom, sabemos de tudo isso aqui, que na verdade a gente utiliza bem pouco essa ideia. Geralmente a gente só pega e marca, né? Um LTA, um LTB, a gente geralmente só marca. Então, qual que é o pulo do gato aí? É o seguinte, para a gente entender realmente como que funciona uma LTA. Pessoal, todo movimento, toda estratégia, tudo no mercado financeiro é movido no price action com suporte, resistência e LTA e LTB. Suporte e resistência não é só... suporte e resistência, pessoal, não é apenas isso aqui, ó. Não é apenas isso aqui, ó. Isso aqui é um suporte, uma resistência. Tem um suporte, tem uma resistência. Não é só isso aqui. Não é só isso aqui, ó.
Isso aqui é um suporte, isso aqui é um suporte, isso aqui é uma resistência, né? Então, o suporte e resistência não é apenas isso aqui, tem muito mais. E LTA e LTB é sim chamado de suporte e resistência. Sabe por quê? Se liga só no seguinte aspecto. Digamos aí que tem uma LTB aqui, né? A gente tem uma LTB aqui. Como é que eu traço LTB e LTA? Simplesmente nas regiões onde o preço mais toca, né? E onde toca mais aqui? Se a gente colocar mais ou menos aqui, dentro já do canalzinho, a gente consegue, acho que a gente consegue até pegar isso aqui, ó. Conseguimos pegar isso aqui. Então a gente sabe do seguinte aspecto aí, que LTA e LTB também tem suporte e resistência. Sabe por que tem suporte e resistência? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui, né, foi uma resistência. Isso aqui foi uma resistência. O preço desceu, tocou, foi uma resistência, porque o preço ele não conseguiu aí fugir, né? Então aqui é uma resistência. Resistência sim em vertical, não é somente horizontal. Suporte e resistência tem vertical também. Então o preço ele veio, trabalhou aqui, trabalhou até que ele rompeu essa resistência. Então a LTB ela pode ser formada também de a LTB ela pode ser formada também de suporte e resistência. Então digamos aí que temos outro canalzinho aqui dessa forma, a gente já facilita muito mais aí a visualização, porque aqui é um suporte, preço subiu, tocou na resistência, desceu, tocou no suporte, subiu, tocou na resistência, desceu, tocou aqui no suporte, subiu, trabalhou, rompeu, aí ele movimentou, né? O preço movimentou. Mas o que a gente pode perceber aqui é o seguinte, que quando você está em uma operação, você está aí em alguma movimentação do mercado e o preço, supondo aí que você efetuou aqui uma compra, né? A partir do momento que o preço tocou aqui, você efetuou uma compra aqui, o seu stop está mais ou menos aqui, protegido. E o preço ele movimentou, vamos pôr de verde aqui, o preço movimentou, só que ele atingiu nessa região aqui, que agora a gente já sabe que é uma região de suporte, de uma resistência na verdade. Sabe por que a gente pode pegar como parâmetro uma região de resistência? Porque o preço já tocou aqui, então a gente vai traçar, né? A gente vai estar traçando aqui. Ficou errado. É o seguinte, então a gente já sabe que o preço chegou aqui, vamos supor que o nosso take está mais ou menos aqui, ó, o nosso take está aqui. Ele acionaria nessa vela aqui, mas supondo que não existiria essa vela, o preço subia, ele tocou aqui, né, no nosso take, e agora a gente efetuou uma operação aí de venda, né? A gente fez uma operação de venda, então a gente colocou aqui a nossa ordem, um exemplo, né? E o stop mais ou menos aqui protegido e o nosso take lá embaixo, onde poderia pegar? Poderia pegar mais ou menos aqui, não era? Então aqui a gente já sabe, então a gente pegaria aí todo esse movimento, porque a gente está operando aí em suporte e resistência utilizando a confirmação das LTAs e LTBs. Então, suporte, né? Aqui tem uma resistência, suporte, aqui tem uma resistência. Então, pessoal, as LTAs elas não são apenas para direcionar a tendência, né? Ela não é somente isso. A gente utiliza ela como suporte e resistência na linha vertical. Se a gente colocar outra, para vocês verem aqui, ó. Isso aqui também é uma linha tendencial, cara. O pessoal pensa que é só uma linha reta, mas também ela pode servir de suporte também. Se liga só, ó. O preço tá aqui, né? O preço tocou aqui. Preço tocou aqui. Tocou aqui. Preço tocou aqui. Ó, dessa forma, ó, a gente já fez aí um quadradinho. É somente para visualização, tá, pessoal? Você tem que simplificar muito mais aí quando você estiver operando, para você não ficar sofrendo, né? Então aqui a gente já sabe que, ó, digamos aí que aqui tem uma LTA, né? Beleza, tá de boa. Então fez um canalzinho aqui de alta. Deixa eu colocar aqui. Opa. Então aqui fez um canalzinho de alta aqui, né? Só mesmo para explicar para vocês aí como mais ou menos isso funciona. Então, beleza, ó, sabemos aqui que tem um suporte, a gente trabalha aqui com um suporte
E aqui, opa, na verdade eu estou confundindo. É aqui, a gente trabalha aqui com um suporte, né? E aqui é uma resistência, né? E aonde eu vou pegar aqui? Como que eu sei que suporte e resistência é também linha vertical? Simplesmente por causa disso aqui, pessoal. Tá vendo? Ó, um ponto específico, um ponto de travamento específico aí, ó. Para quem viu a aula quem leu o meu e-book aí de pontos de trava, sabe que sabe encontrar regiões extremas onde a probabilidade do preço tocar e retrair é absurdamente grande, né? Para quem opera scalp, coloca a ordem, stop, a ordem aqui, o preço toca e retrai. Então é muito grande. Para quem sabe, quem leu o e-book aí, sabe como traçar essas regiões. Então, ó, associando somente para visualização, tá? Essas linhas aqui vertical, somente para visualização, a gente sabe que o preço ele anda aí em sequência, né? E essas sequências a gente pode estar encontrando ela com as LTAs e LTBs. Então, cara, é muito complexo, é muito complexo. Se você for observar aí a linha, a risca mesmo, cara, é muito, muito difícil, sabe? Ó, só para vocês terem noção, deixa eu apagar aqui, tem Fibonacci dessa forma aqui. Então, pessoal, ó, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês, zona de tempo, acho que é essa aqui, zona de tempo Fibonacci, inserir, ok, vamos ver aqui, ó, deixa eu até mudar de cor, opa, deixa eu estar mudando de cor aqui para melhor visualização de vocês aí. Eu vou estar pondo uma cor vermelha, aquela cor, vou estar pondo uma cor vermelha, deixa eu engrossar mais um pouco essa linha, que tá muito fina. Bom, é o seguinte. Então, pessoal, vocês conseguem perceber aqui que LTA e LTB, cara, é muito mais complexo. Quando eu tracei a linha vertical, ela não estava tão precisa. Agora, quando você utiliza Fibonacci, é muito mais precisa mesmo. Ó, se liga que todos os pontos que o preço tocou, ó, o preço tocou aqui, tem uma LTB, como a gente já sabe, né? Então, o preço tocou aqui, que foi uma resistência, o preço tocou aqui, foi um suporte. Ó o suporte aqui, o preço, né? O preço está no suporte, o preço tocou aqui, ó. O preço tocou aqui, ele já desceu. O preço subindo aqui, pessoal, presta atenção onde ele tocou. Olha onde ele tocou aqui. Depois ele caiu, tocou na próxima, subiu. Depois ele tocou aqui, nessa outra aqui e já subiu novamente. Cara, e o que a gente pode estar buscando e olhando somente para visualização? Ó. É o que? Uma LTA novamente, cara, olha isso aqui, uma LTA novamente. Então, se você for buscar muito mais a fundo, sabe, ser bem detalhista, cara, ó, é o seguinte, muita coisa fica aí para trás, entendeu? Porque é muita informação, é muito complexo, linhas tendenciais, e ninguém explica isso, ninguém. Mas agora que a gente já passou todo esse processo complicado e complexo, se a gente for levar a ponta da língua, cara, a gente já passar horas e horas e horas aqui tentando analisar, sabe? Tentando achar padrões comuns onde a LTA ela pode ser aplicada. Mas vamos facilitar um pouco aí uma forma agora. Essa foi a forma complexa de mostrar para vocês e como ela funciona. Agora eu vou mostrar uma forma bem fácil e prática para vocês conseguir marcar muito mais rápido aí. Eu vou estar apagando tudo isso aqui, ó. Eu vou estar apagando tudo, né? Então, pessoal, é o seguinte, agora eu vou estar mostrando uma forma muito mais fácil e simples para você estar aplicando aí na sua estratégia e tá otimizando e dando mais precisão aí nas suas marcações e nas suas entradas, né, dentro do mercado. Bom, é o seguinte, sabemos aí que aquela forma a gente não utiliza, tipo, se a gente for utilizar, sabe, a gente perde muito tempo e o movimento já passou, então a gente tem que simplificar muito mais as nossas análises. Então, é o seguinte, eu coloquei um gráfico para cá e eu vou estar colocando um gráfico de linhas, né, um gráfico de 15 minutos, gráfico de linhas, e cara, ó, eu vou estar marcando aqui exatamente no ponto onde o preço toca mais. Onde o preço toca mais, entendeu? Onde o preço toca mais aqui. Para mim, seria nesse ponto aqui, ó. Seria mais ou menos nesse ponto aqui, onde o preço consegue tocar muito mais, né? Deixa eu ver aqui, exatamente aqui. Aqui tá bom.
Então o que a gente já sabe aqui? Que o preço, né, ele veio, trabalhou, veio normal. Aqui a gente já sabe que é uma LTB, porque o preço está caindo e o preço também, ele está tocando, ele não está saindo dessa LTB aí, né? O preço ele não está saindo fora. Então a gente já sabe que aqui é uma LTB. Então o que a gente pode estar fazendo também aqui? A gente pode estar fazendo o seguinte, puxando para cá, né? Então a gente já fez o quê? Um canal de baixa. E esse canal de baixa está o quê? O preço dele veio nessa região. Ele furou essa região aqui, pessoal. Ele saiu, mas logo ele voltou, né? Provavelmente deve ter sido notícia, alguma coisa assim, entendeu? Porque é um movimento muito diferente desse aqui, ó. Olha como é o movimento aí das outras barras e olha como é esse movimento aqui. Então, provavelmente foi alguma notícia assim. Então já tem um canal, a gente já tem esse canal. E qual que é o pulo do gato na questão de marcações? Qual que é o pulo do gato? Pessoal, fechamento. Fechamento é o quê? Nessa linha aqui, ó. Exatamente aqui, entendeu? Ó, quando você opera as LTAs buscando regiões extremas para fazer venda ou compra, é simplesmente você marcar com a região aí maior, né? Um gráfico maior, depois pode estar puxando aí para um gráfico de M5, um gráfico menor, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui novamente aquela região, que eu acho que eu até perdi ela. Bom, pessoal, é o seguinte, eu perdi aquela região dos 5 minutos, mas eu vou estar traçando outra aqui agora para vocês. Coloquei no gráfico de 10 minutos, no gráfico de linhas. E é o seguinte, eu vou estar traçando aqui, ó, um outro canalzinho, um canal da mesma forma que eu ensinei vocês, da mesma forma. A gente já sabe que aqui tá no canal de alta e tá no canalzinho de alta, né, daquela forma. E é o seguinte, ó, uma dica aí para quem for, como que eu vou tá juntando essa forma de fazer, de marcar as LTAs, juntando aí com a minha estratégia. Supondo que a gente tem uma estratégia aí de day trade, né? Vamos supor aqui um day trade. Lembrando que eu opero apenas scalp, né, pessoal, e faço alongamento de posição, mas eu vou dar só uma dica aqui para vocês. É o seguinte, a ideia é o seguinte, que a gente vai estar utilizando regiões extremas, para day trade regiões extremas. Quais são as regiões extremas? Fazer uma compra nas regiões extremas ou uma venda nas regiões mais extremas ainda, né, no suporte de resistência. Então o preço vem, outra compra, um exemplo, né, outra compra. Aqui faz uma venda, depois faz outra, tipo assim, entendeu? Basicamente isso. Então como que a gente vai estar trabalhando isso aqui? Ó, a gente pode estar colocando um gráfico de 10 minutos, agora a gente vai colocar um gráfico de 5 minutos. A gente consegue filtrar muito mais. Por quê? Ó, digamos aí que a gente está entrando numa operação bem aqui, né? Uma operação de compra depois desse topo aqui, né? Depois desse último topo. Então eu vou estar entrando na região mais ou menos aqui de compra. E o meu stop ele tem que estar mais abaixo. Então vamos supor que o meu stop está aqui. E a minha operação, o meu take, cara, ele está mais ou menos aqui, ó. É onde eu vou estar colocando meu take, buscando aí um parâmetro. Eu vou estar buscando meu take aqui. Deixa eu pôr aqui uma região bem aqui. Uma região tipo onde trava, onde quem não sabe como colocar regiões assim, somente aí ver o meu e-book, né? Que eu vou deixar no link da descrição para você estar baixando ele. Bom, então a gente já sabe que é assim. Ó, então, ó, aqui tem a minha ordem. Então, por isso caminhou lá em cima, na região extrema do preço, né? Região extrema do preço. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que a tendência está sendo de alta, eu não posso fazer uma venda aqui. Eu tenho que esperar o preço vir tocar numa região mais extrema. Se você quer assertividade, se você quer regiões precisas, tem que ter calma, tem que ter paciência. Então eu vou estar traçando outra região aqui, onde eu sei que o preço ele pode estar chegando. Exatamente aqui, né? Vamos supor que o preço está aqui, ele pode chegar na máxima dele aqui. E a mínima dele que ele pode estar atingindo seria mais ou menos esse aqui, ó. Seria mais ou menos esse canalzinho aqui. Então esse canal aqui é uma região onde seria uma região de compra, né? Que seria uma região de compra. Então, vamos ver aqui. Ó, eu sei que eu peguei, né, todo esse movimento aqui. Agora, eu vou estar esperando uma outra compra. Qual outra oportunidade de compra que eu posso estar buscando? Eu sei que essa região aqui é uma região de compra, né? Porque o preço, a probabilidade do preço tocar nele aqui e subir é alta. Utilizando aí as estratégias que eu tenho, que é ponto de trava. Então, vamos lá.
Vamos supor que eu fiz uma compra aqui, novamente. Aqui teria tomado uma pedra, né? Mas supondo aqui. Então eu fiz uma compra aqui, o preço ele veio, tocou naquele outro ponto de trava que tem o marcado. Então ele voltou. O meu stop tá onde? Meu stop tá baixo. Então se o preço furar isso aqui, eu sei que eu estou protegido. Então, supondo aí que o preço tocou novamente aqui, veio trabalhando no canal, rompeu aquele ponto de trava e veio subindo. Ó, eu sei que ele subiu. E qual que é o outro ponto, o outro próximo ponto de trava? É esse aqui, não seria? Então, o que eu faço? Sinceramente, eu só puxo aqui o meu stop, o stop gain, bem pro stop gain. Puxo para cá, né? Que é uma região aqui boa. E a minha ordem, ela tá subindo, cara. Olha, tá subindo. Tocou aqui novamente, subiu. Onde eu posso estar puxando novamente o meu stop gain? Para cá, ó. Tava aqui, eu posso puxar ele para cá. Porque aqui é outra região de travamento do preço. Outra região de travamento do preço. Então, dessa forma eu vou caminhando aí muito mais, né? Então, essa é uma forma que pode ser utilizada aí para você conseguir juntar a forma que eu marquei aqui com uma LTA e LTB, juntando aí como sua estratégia de day trade, né? Para scalp, cara, da mesma forma, só que scalp tem que estar utilizando aí aquela estratégia de ponto de trava. Aquela estratégia de ponto de trava você tem que estar utilizando, né? São estratégias aqui, ó, presta atenção nas estratégias, ó, regiões extremas, preço toca e retrai. Regiões extremas, preço toca e retrai. Regiões extremas, preço toca e retrai. Região extrema, preço toca e retrai. Né? Então a gente trabalha nessas regiões aqui. Então, pessoal, essa é a aula. Depois dessa aula, tenho certeza que você não vai ter mais dificuldade de traçar LTA, LTB. Lembrando que sempre é bom, se você for operar num gráfico menor, coloque num gráfico maior, algum gráfico maior, gráfico de linha, barra no fechamento, nunca na sombra, depois diminui o gráfico, coloca um gráfico menor, gráfico de barra, e você consegue trabalhar aí com muito mais precisão, entendeu? Vocês conseguem trabalhar com muito mais precisão. Então é isso, tá? A aula bem tranquila, bem fácil mesmo, só demorei um pouco por causa que, cara, é muito detalhe que vocês têm que estar atento. Então lembrando que também que aquela forma primeira que eu mostrei para vocês, ó, é apenas uma forma que eu mostrei para vocês que tem muito conteúdo sobre LTA e LTB. E pra gente que opera no mercado, a gente precisa simplificar, porque é muito difícil o mercado financeiro. Então, se a gente simplificar, cara, fica muito mais tranquilo. Porque é muito detalhe, você tem que estar muito atento. Então, quando você complica muito, às vezes o movimento que o fulano pegou e você ficou lá tentando analisar e o movimento já foi, né? Então você tem que simplificar muito mais. Então é isso, um grande abraço aí, até mais. Dúvidas você pode estar mandando aí nos comentários, tá? Deixa um like aí, cara, pra mim estar trazendo mais vídeos assim. Lembrando que é muito difícil eu estar gravando isso, porque eu tenho pouco tempo, entendeu? Mas espero ter ajudado muita gente aí, muita gente mesmo. E é isso aí, um grande abraço e até mais.